compartilhando outra matéria na tela. A criação da guerra tem um tema que eu queria jogar aqui para ouvir a sua opinião. Porque eu tenho participado de muitas lives e tenho feito um certo ativismo também nas redes sociais, e eu já percebi que toda vez que eu posto alguma coisa sobre as movimentações políticas fora do teatro da batalha, fora do teatro dos combates, fora do teatro do genocídio, toda vez que a gente posta coisas ligadas à diplomacia ou à política, muita gente, inclusive do nosso campo, todo mundo que fala isso são adeptos da luta, são pessoas solidárias, mas diz o seguinte, que a diplomacia, a política, a denúncia, as declarações não servem para nada. Era preciso que o Irã, o Hezbollah e os países árabes declarassem guerra a Israel, invadissem Israel e fossem acorrer em ajuda ao povo de Gaza que está sofrendo o massacre. Como se fosse algo assim trivial. Junta-se um monte de organizações políticas e militares, estados nacionais, fazem uma aliança e vamos atacar em retaliação. Eu entendo esse sentimento, mas nós não podemos perder a cabeça. Então, eu quero compartilhar, eu queria muito ouvir a sua opinião a respeito, porque, claro, eu não descarto de que esse conflito possa escalar e tomar outra forma, e que outros protagonistas entrem em cena. Mesmo essa crítica, por exemplo, foi feita durante a transmissão do discurso do último sábado, um brilhante discurso do Sheikh, do Sayed Hassan Nasrallah, o secretário-geral do Hezbollah, e eu tuitei várias vezes as declarações dele, o pessoal menosprezava. Essas palavras não adiantam. Quando a gente sabe que ali ele estava traçando uma estratégia, estava traçando um cenário de luta política, e não estava descartando a luta militar, mas ele estava colocando as coisas no cenário real da correlação de forças. Então, mas além disso, eu queria compartilhar a opinião do chanceler da Rússia, Sergei Lavrov. Ele deu uma entrevista muito importante hoje, saiu na TASS, saiu na Sputnik e saiu na Russia Today, que foi o veículo ao qual ele deu a entrevista. Eu vou compartilhar aqui, mas, entre outras coisas, ele disse o seguinte, Legenda, que o comedimento do Irã e de países árabes não quer dizer covardia e não quer dizer falta de solidariedade com o povo palestino em Gaza. Porque essa cobrança se faz também da Rússia. Mas por que a Rússia não manda bombas? Por que a Rússia não faz entrar um carregamento de armas em Gaza? Entende? Por que a Rússia não vai também lá para o Mediterrâneo cercar os porta-aviões estadunidenses? Então, isso é uma questão importante, que nós estamos vivendo um momento crucial da guerra. E nos momentos cruciais, a batalha não é só militar, a batalha é política também. Eu passo para você. Tenho muita coisa para falar, mas começando pelo fim, eu já vi um ou dois autores dizendo que ali é o início da Terceira Guerra Mundial. Eu não estou entre esses que têm essa opinião neste momento, pelo menos, né? Agora, Zé, vamos analisar. São 22 países e povos árabes. 2 não têm Estado, Palestina e Saara Ocidental. Sobraram 20. Dos 20 que têm Estado, são membros da ONU com pleno poder de voto, 6 reconhecem Israel. Sobraram 14. Desses outros 14, a Arábia Saudita estava quase normalizando as relações, mas este conflito, esta guerra contra os palestinos fez com que ela se recuasse. No entanto, estes 6 que reconhecem Israel, Egito, Jordânia, Sudão, Marrocos, Emirados e Bahrein, estes 6 que reconheceram, mais a Arábia Saudita, 7, votaram na reunião plenária de sábado na Arábia Saudita, na capital Riad, onde estava reunido a Organização da Conferência Islâmica Mundial, 47 países, 2 bilhões de muçulmanos.
Estes 7 obstaculizaram, e ali se não é unanimidade, não sai, obstaculizaram a aprovação da única ação concreta que os árabes poderiam fazer, árabes e muçulmanos, que poderia ter alguma consequência sobre Israel, e não é a guerra. Qual era essa resolução? Primeiro, aqueles que exportam petróleo, e não são todos os 47, parariam de exportar só para Israel. Então, não é um embargo petrolífero mundial, como foi em outubro de 73. Não é? Segundo, quando um avião cruzar o espaço aéreo de qualquer um destes 47 países indo para Israel, e se sabe que naquele avião estão conduzindo armas e munições, fechar o espaço aéreo. Olha, Zé, que coisinha muito simples. Não é? Que volume de petróleo Israel consome por dia que vai causar a falência de um destes grandes produtores que exportam para Israel? Essas duas coisinhas, eles... Aí soltou só uma nota de repúdio, sabe? Nota de repúdio, virou até piada nas redes sociais. Protestaram, falaram duro com Israel, Israel genocida. Não sai disso, Zé, da consequência nenhuma. Mas tem um país que está em guerra com Israel. Decretou guerra com Israel. É uma situação meio controversa, que é o Iêmen. O Iêmen vivia uma guerra interna, aí pode se chamar guerra civil. O governo oficial do Iêmen está exilado na Arábia Saudita, né? O Saleh, e há um grupo de guerrilha muito forte que praticamente já estava vencendo o conflito, os Houthis, que são xiitas, que já tinham tomado, inclusive, a capital do país, a Sana. E você vê, quando tem uma declaração do porta-voz do Ministério da Defesa, é um general, você vê o cara falando com a bandeira do Iêmen atrás, com as medalhas aqui, uniforme de camuflagem, nós estamos em guerra com Israel. Aí você fala, bom, mas acontece que o governo no exílio, eles pararam a guerra entre eles. Por quê? Pacificou Irã e Arábia Saudita, então amenizou um pouco lá. Então, muito provavelmente, as duas partes beligerantes hoje estão em contradições com Israel. E a partir de ontem, passaram a lançar foguetes contra todos os navios cargueiros ou não cargueiros de Israel. Eles estão prometendo destruir navios de Israel. Fora disso, tem aquela inusitada decisão do parlamento da Argélia, né? O parlamento autorizou o governo a entrar em guerra com Israel. Bom, autorizou a entrar em guerra não quer dizer que o país vai entrar em guerra. Mas está autorizado, viu? Se o governo quiser, já tem autorização. Mas isso não é a entrada na guerra, né? Porque eles estão muito longe tem que entrar ali pelo Gibraltar, etc. Não é fácil. Bom, Zé, a questão é o Hezbollah neste momento, que é um dos fatores mais decisivos neste momento sobre vencer ou não vencer o conflito contra Israel. Você lembra o pronunciamento do Nasrallah naquelas 2 sextas-feiras atrás? Nós traduzimos, transcrevemos, circulamos em Word 9 páginas do texto que ele falou. Há uma passagem ali, Zé, que ele diz claramente, nós já estamos na guerra, só que não em território israelense. Nós estamos, desde o dia 8 de outubro, em escaramuças, em confronto com israelenses na fronteira norte de Israel com o sul do Líbano. Ou seja, aqueles que pedem para o Hezbollah entrar, nós queremos dizer que nós já estamos, só que é limitado. O Hezbollah está sob pressão internacional para entrar, mas ele não quer porque ele quer que seja uma vitória dos palestinos. Acontece que as notícias de última hora estão dando que a ofensiva é tão brutal, né? Mesmo que Israel tenha perdido 200 blindados e tanques, 400 soldados, etc., as baixas no lado da resistência palestina, dos guerrilheiros, é deveras muito alta. Você veja que eles estão, de fato, há notícias de conversações, e o Hamas, há notícias de que o Hamas aceitaria libertar reféns, não sei se a totalidade,
em troca de uma parada na guerra de 5 dias. Acho que tem um fundo de verdade nisso. Então, você veja que já não é mais uma negociação para libertar todos os 6 mil presos políticos de Israel, dos quais 170 crianças menores de 12 anos e 1.700 crianças entre 13 e 17 anos presas em Israel. Então, Zé, nesse sentido, se no cenário mais imediato vai ficando claro que os palestinos, a resistência palestina, que são 4 grupos, não é só o Hamas, vai ficando claro que eles terão imensas dificuldades de conter a fúria dos 400 mil soldados israelenses, eu acho que o Hezbollah vai entrar na guerra, Zé. Então, essa é uma opinião, é claro, é sempre pessoal, as nossas opiniões, né? Mas é uma opinião neste momento, temos que ver como vai evoluir, mas eu já não tenho mais dúvidas, Zé. Esmagar a resistência palestina da forma como eles estão fazendo, genocida, invadindo hospitais, eu acho que talvez não dê para segurar. Eu acho que eles vão entrar. Não sei como é que você está vendo tudo isso, Zé? Ah, o microfone. Isso. Não, eu não tenho certeza de como as coisas vão evoluir, né? Eu acho que, no momento, é preciso que as forças da solidariedade internacional continuem concentradas na exigência do cessar-fogo e encontrar as formas de parar a ação terrorista de Israel. Agora, os acontecimentos eles vão se atropelando uns sobre os outros e é muito difícil a gente fazer previsões. Então, vamos ficar numa posição assim de aguardar como as coisas vão se configurar. Eu queria compartilhar esta informação sobre mais um gesto do presidente iraniano. Ele fez uma carta a todos os líderes mundiais, chamando a atenção para a realização de uma ação global urgente para acabar com os crimes de Israel. Entendendo, claro, todo mundo entende isso, que, como diz o Lavrov, aquele que teria, digamos assim, o poder maior de parar a mão criminosa de Israel seriam os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não o fazem nem o farão, porque os Estados Unidos são parte exatamente de toda essa estratégia. Eles fazem aquelas encenações em face do repúdio internacional, dizem que é preciso abrir corredor humanitário, dizem que é preciso proteger a população civil, mas como se pode proteger a população civil quando o máximo que você propõe é uma trégua de algumas poucas horas e depois os bombardeios continuam naquelas regiões densamente povoadas. Então, na prática, é uma reivindicação completamente inócua, ou na verdade, uma encenação. Aliás, o Hamas disse isso sobre o hospital Al-Shifa, que os Estados Unidos são corresponsáveis, porque a questão é de princípio, é do começo da coisa. Os Estados Unidos dizem o seguinte: Israel tem todo o direito de reagir ao ataque do Hamas. E a forma como Israel está fazendo é essa, ele não vai parar. Então, de fato, ninguém teve capacidade até agora de deter a mão criminosa desse Estado israelense. Então, é nessa situação que nós estamos. Queria saber se você ainda teria algo a acrescentar sobre o conflito, porque há alguns temas aqui que interferem muito na conjuntura internacional, que eu queria trocar informações com o público e análises com você. A única coisa que eu estou aqui com uma matéria longa, a secretária de Direitos Humanos das Nações Unidas, ela está explicando que esse direito de autodefesa que Israel alega ter, né, direito de se defender, aliás, os principais chefes de Estado no mundo usam isso para apoiar Israel incondicionalmente, né? Ela diz que não é bem assim. Israel é ocupante e o direito internacional dá o direito dos povos ocupados e colonizados de resistir nas armas. E não dá o direito de... Não cabe proclamar autodefesa para quem ocupa, para quem é colonizador. Né? Interessante, eu acho que essa interpretação que ela deu, a China já tinha feito isso, o embaixador lá no Conselho de Segurança, agora é reforçada pela
secretário de Direitos Humanos da ONU. Era só isso, Zé. Corretíssimo, veja, porque Israel não foi atacado por nenhum Estado nacional, nenhum Isso. país atacou Israel. Isso. O que houve foi uma ação de guerra de resistência nacional, de guerra de libertação nacional. E numa situação em que eles estavam premidos por um cerco que já dura desde 2006, né? São quantos anos? 17 anos, um cerco que dura todo esse tempo, e não é um cerco qualquer, é o cerco que resulta em fome, um cerco que resulta em hospitais sem nenhuma condição de funcionamento, sem o ingresso das coisas mais elementares para a sobrevivência, e com intermitentes incursões militares de Israel. Esta já é a quarta guerra que Israel faz ao Hamas. Não é a primeira vez que isso ocorre. Então, e uma repressão brutal. Então, o que o Hamas fez no dia 7 de outubro, muita gente pode discutir o assunto e tal, mas não foi uma agressão de um país para outro, foi uma ação política e militar numa situação de luta armada em que essa agrupação política, esse partido político, chamado Movimento Nacional da Resistência Islâmica, Hamas, considera que tem direito de recorrer a todos os meios que estiverem ao seu alcance para lutar contra a opressão. Então, de fato, Israel não tem direito de defesa. Ele tem direito de defesa contra outros Estados nacionais, como qualquer Estado nacional tem. Isso é um direito inerente da autodeterminação nacional. Isso. Mas o que Israel faz no dia a dia, há 75 anos, não é exercer direito de defesa, é exercer sua sanha de atacar cotidianamente a população palestina, dominar, oprimir, roubar territórios e riqueza. Bom, no começo do programa, passou aqui, Legiane, uma pergunta de um internauta. Que opinião nós temos, perguntava ele, sobre o encontro que vai haver logo mais na Califórnia, na cidade de São Francisco, entre os presidentes Xi Jinping e Joe Biden. Eu tenho visto alguns enfoques positivos na imprensa chinesa, veículos que são porta-vozes do governo chinês e do Partido Comunista. Enfoques positivos no seguinte sentido, de que os chineses consideram que é preciso encontrar uma fórmula para, eles dizem assim, retomar o caminho certo nas relações bilaterais. Amainar as tensões, encontrar formas de convivência, estabilizar o relacionamento em nome das necessidades econômicas da China, das necessidades econômicas dos próprios Estados Unidos e do mundo, porque uma turbulência continuada e prolongada nas relações econômico-comerciais e financeiras entre China e Estados Unidos pode levar a grandes instabilidades econômicas, com consequências nefastas para todos os países. E, do ponto de vista político, a instabilidade na relação entre ambos os países resulta em maior turbulência, no momento em que o mundo vive a guerra na Ucrânia, vive a guerra no Oriente Médio. Então, eu tenho visto um enfoque assim de expectativa positiva. Agora, sinceramente, eu não sei que providências tomarão para, por exemplo, os Estados Unidos vão abrir mão da guerra comercial? Vão levantar as sanções? Na questão do comércio é isto. Na questão política, os Estados Unidos vão parar de fazer provocações contra a China na questão de Taiwan? É uma interrogação. Então, onde que a China está depositando as suas expectativas positivas? Bom, existem alguns terrenos, digamos assim, adjacentes, colaterais na relação. Por exemplo, a questão ambiental. Então, hoje, simbolicamente, o governo chinês divulgou todo um dossiê referindo-se a um documento comum que ambos já assinaram, ambos os países, de compromissos mútuos sobre o enfrentamento da crise climática, com responsabilidades de comportamentos e de encargos financeiros definidas. Bom, isso, claro que é algo positivo, mas é um assunto colateral. Mesmo sendo
a questão climática hoje é uma das questões centrais, mas no quadro dos contenciosos entre a China e os Estados Unidos não é a questão principal. Enfim, temos muita expectativa, então, daqui a pouco, são 5 horas a menos lá, então aí pelo final da manhã de lá, já horas da tarde aqui no Brasil, que a gente vai saber o que um dirá para o outro. O anúncio é de que o encontro pode durar mais de 2 horas, então, quem sabe, só pela noite a gente tem um resultado dessa conversação. Mas eu passo para você. Zé, eu não sei se foi exatamente Sun Tzu que disse o que eu vou dizer. Mantenha o seu inimigo por perto, né? Esta reunião, acho que já está acontecendo, será de todos os encontros de Biden com o Xi, e não foram muitos, né? Porque o Biden não fez 3 anos de governo ainda, talvez tiveram 3 encontros, 4 no máximo. Vai ser o encontro mais tenso de todos eles, né? O Xi só acabou aceitando este encontro. O Xi estava resolvido a não fazer nenhum encontro assim especial. Como eles vão cruzar ali, né, numa reunião muito específica, ficaria muito constrangido. Então, ela foi preparada com antecedência, você sabe disso, encontro do Blinken com o Wang Yi, etc., porque o clima está difícil. Não é possível você dizer que quer manter uma boa relação com a China e fazendo o que os Estados Unidos estão fazendo. Eles impõem bloqueio de exportação daquelas máquinas que só na Holanda tem, a empresa ASML, que custa 250 milhões de dólares, que fabrica chips de 3 nanos, né? Eles proíbem a exportação. Então, não dá para ir sem falar em Taiwan, né? Aliás, um parênteses sobre Taiwan. Você viu que unificou a oposição àquela fascista que está no poder lá, né? O Kuomintang histórico, mais um outro partido democrático, eles juntaram forças e podem remover aquela... Você conhece lá, está acompanhando, né? Mas esse é assunto para outro... Então, eu acho que não tenho assim, nenhuma expectativa que vai haver um distensionamento, não vai, porque eles estão montando a terceira mini-OTAN, estão rearmando o Japão, né? Estão rearmando a Coreia. Então, ali virou um Oceano Pacífico, virou um mar de guerra, um mar de guerra. Então, eu não tenho nenhuma expectativa que vai distensionar, Zé. É isso. Muito bem, é isso. Vamos aguardar. Realmente é um momento importante nas relações internacionais. E claro que, pela relevância que tem os 2 países, são as 2 maiores economias do mundo, são hoje países decisivos. Então, um encontro de cúpula entre eles, uma bilateral, sempre vai ter um impacto importante no quadro internacional. Bom, eu queria trazer também, Legítima, uma outra discussão, que é a questão da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, porque não se tem falado muito na guerra da Ucrânia, mas há 2 questões que me chamam a atenção nos últimos dias e que podem dizer algo sobre o desdobramento do conflito e selar, em definitiva, a derrota da Ucrânia. O Jake Sullivan, que é um dos principais assessores de segurança nacional dos Estados Unidos, do governo Biden, ele disse o seguinte: a gente quer ajudar a Ucrânia, tal, mas o Congresso não está deixando, porque o Congresso tem uma maioria, a Câmara, né? A Câmara tem uma maioria trumpista, e ele se opõe a que os Estados Unidos gastem esses bilhões de dólares que está gastando, e gastem mais, fornecendo ajuda à Ucrânia. Então, a gente queria continuar ajudando, mas não estamos podendo. Mas uma declaração assim, meio resignada, porque ele podia dizer assim: não, nós vamos continuar travando a luta, vamos derrubar essa decisão dos trumpistas e tal. Então, me pareceu uma coisa assim meio resignada mesmo. Bom, o mal já está feito, digamos assim, do ponto de vista deles, né? E outra declaração que me chamou a atenção foi do Josep Borrell, que eu vou colocar na tela. O Josep Borrell disse o seguinte, que já perdemos. Ele não tem certeza mais. Eu tenho dúvida se a Ucrânia é capaz de ganhar. Claro que isso é um assunto lá para eles. Eu não vou discutir com o comandante
do exército ucraniano. Claro que nós queremos ajudar, mas eu não tenho certeza se eles vão ganhar. Bom, tudo isso, eu já passo para você, está muito relacionado com a inutilidade da tal operação. Como é que eles chamavam, Legênio? Contraofensiva. Contraofensiva. A contraofensiva. Que começou em junho. Junho, 5 de junho. O ano está acabando, já vai para um semestre e resultou em nada. Então é isso. Eu já vi notícias de bastidor dizendo o seguinte, que o Putin só está esperando um momento assim solene, uma ocasião, um acontecimento, talvez uma data, não sei, para anunciar o seguinte: vencemos. Bom, eu vou pôr a matéria do Borrell na tela e você vai comentando o assunto. Nós temos aí 4 minutinhos, dá para você esgotar bem o tema. Zé, declaração como essa do Borrell já é preparando o espírito, né, de assumir aí a derrota, acabou, war is over, acabou, não tem mais, né? Rússia ganhou faz tempo, já 440 mil soldados mortos. Então, agora, tem uma novidade que nós não é que deixamos passar. Eu não sei se você noticiou no 247, mas eu acho que deve ter noticiado. A Sputnik fez uma matéria segunda-feira, e eu comentei na TVT, que o Exército pediu a renúncia do Zelensky. Não é? Isso é, digamos assim, a primeira dissidência interna pública, porque dissidência não pública está tendo bastante. Ele toda hora demite ministro, demite procurador-geral. Ele cancelou as eleições de 2024, onde ele seria candidato, e ele disse que com tranquilidade para ser reeleito, mas não é verdade. Né? Ele cancelou. Então, o clima está muito ruim ali, é um clima de fim de festa. A Ucrânia foi literalmente deixada de lado, mas não porque deixou de ser importante, porque, na verdade, o Ocidente, que apoiou aquela guerra, e está ainda, de alguma forma, apoiando, né? Mas meio que numa velocidade já inercial, não tem mais nenhuma aceleração, o Ocidente já percebeu que é impossível vencer e o mais importante, a mais importante lição militar que se pode ter, é impossível ganhar 2 guerras em 2 frentes simultaneamente. Napoleão pagou caro por isso. Hitler pagou caro porque tinha a Europa inteira, mas resolveu tomar a Ásia. Né? Chiang Kai-shek, né, queria combater o Exército de Libertação e combater os japoneses ao mesmo tempo. Então, todo mundo que tentou fazer guerra em 2 frentes perdeu. Então, agora eu acho que o Biden, apesar da secretária do Tesouro ter dito, olha, pode fazer a guerra na Palestina também, que nós temos dinheiro para suportar. Tem nada, mentira. Com aquele déficit não há dinheiro que chegue. A Câmara dos Representantes, presidida por um fascista agora também, que não vai fustigar o Biden em alguns aspectos, mas eles apoiam a guerra. Mas não vai dar dinheiro mais para a guerra da Ucrânia. Secou a fonte. Né? Então, eu estou convencido, Zé, que o Ocidente está esperando o melhor momento para anunciar, olha, fomos derrotados e vamos ver agora o que dá para negociar desse rescaldo aí de guerra. Perfeito. Muito bem. Aqui a Natália Araújo está perguntando, não sei se você está informado, Legênio, sobre se haverá ato na sexta-feira em São Paulo. Eu vi um card, sexto ato em São Paulo dos palestinos. Eu estranhei a data, mas é sexta-feira, às 17 horas. Eu acho que é direto no MASP. Mas aí tem que confirmar. Mas vai ser sexta. Não sei se domingo vai ter também outra, né? Muito bem. Bom, Legênio, você fica atento aí para o seguinte: nós temos um grande acontecimento aqui na nossa região sul-americana, que serão as eleições presidenciais da Argentina no domingo. É o maior acontecimento da semana a partir dos próximos dias aqui para a região. Eu digo que fique atento, porque pode ser que nós sejamos chamados aí a
intervir nos acontecimentos, comentar os acontecimentos. Claro. Então, fiquemos aí atentos. E, a propósito disso, então, eu já quero anunciar que na sexta-feira, às 10 da manhã, quando nós transmitimos a Semana no Mundo, nós vamos conversar com a jornalista Márcia Carmo, que é a nossa correspondente em Buenos Aires, ela que escreve colunas aqui com frequência e aparece também com frequência nos nossos programas da TV 247, inclusive no Boa Noite. A Márcia Carmo vai nos dar as informações de última hora e fazer as análises assim mais próximas do dia da eleição e os prognósticos que sejam possíveis, vai atualizar as pesquisas para nos trazer informações de bastidores. Então, eu já convido antecipadamente aqui o pessoal para sexta-feira nos acompanhar na Semana no Mundo, às 10 da manhã, ao vivo aqui na TV 247, quando vamos dedicar um tempo bastante significativo às eleições da Argentina e, claro, vamos falar também dos desdobramentos do conflito, da guerra terrorista de Israel contra o povo palestino. Dito isso, eu quero agradecer muitíssimo ao Legênio e a todo o nosso público, todos os internautas, desejando aí um bom dia de feriado, dia da República, né? E a retomada amanhã a pleno vapor das atividades. Um abraço, Legênio, um abraço, pessoal. Um abraço, camarada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau.